O Evangelho, segundo narrativa de João, no seu capítulo 10, nos seus versos 10 e 11, nos dizem: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Este verso 10 nos falam de uma situação ruim ou má e, ao mesmo tempo, de uma situação boa. A primeira, o Senhor Jesus falou a respeito do ladrão. O ladrão pode significar várias situações ou várias pessoas. Mas no sentido espiritual, o ladrão é o inimigo das nossas almas, Satanás. E o Senhor Jesus diz claramente, ele vem somente, a sua atitude é para roubar, matar e destruir. Isto é, a maior riqueza que uma pessoa possui é a sua alma. De maneiras que desde lá do Jardim do Éden, o chamado pecado original, a atitude do inimigo é essa: roubar, matar e destruir. E o Senhor Jesus Cristo é o oposto. Ele diz que veio para dar vida. A vida, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é uma palavra que significa a restauração de uma pessoa. É como uma obra de arte que é muito valiosa, muito bem protegida, e acontece às vezes de um incêndio, acontece alguém querer danificar aquela obra de arte, então ela precisa passar por uma restauração para retornar a uma situação como era no original. Assim a vida humana. A vida humana perdeu a sua forma com a entrada do pecado no mundo. Mas com o Senhor Jesus Cristo, ele veio restaurar a vida. Ele veio dar a forma original da criação que Deus tinha produzido, tanto em Adão como Eva. E esta vida é uma vida crescente, como diz a parte final deste versículo 10. E a tenham em abundância. A vida que o Senhor Jesus dá é uma vida eterna. E é uma vida que ela vai sendo acrescentada. E o Senhor, ele diz mais: somente ele pode dar esta vida. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O Senhor Jesus, ele não é um pastor que arrisca a sua vida pelas ovelhas.
Nós podemos nos lembrar de uma situação no Antigo Testamento, quando Davi foi enfrentar aquele gigante Golias. Ele disse para Saul que, na sua experiência como pastor, ele já tinha enfrentado um leão e um urso e resgatado a sua ovelha da boca desses predadores. Ele disse que tinha matado um leão e um urso, e ele tinha agora a coragem necessária para enfrentar aquele gigante incircunciso que estava desafiando o povo de Deus, consequentemente o próprio Deus. E o Senhor Jesus Cristo, Ele é mais do que isso. Ele dá a sua vida. Ele suportou a morte no lugar dos pecadores. Por isso ele pôde dizer: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O Senhor Jesus Cristo, conforme palavras de João Batista, é o Cordeiro de Deus, que foi entregue para que seja o nosso substituto diante do Senhor. E este sacrifício é pelas ovelhas. Por isso, prezado ouvinte, a grande interrogação que essa palavra de Deus tem para nós como aplicação agora é: você é ovelha do Senhor Jesus Cristo? Você tem entrado no seu aprisco? Você tem entrado pela porta certa? Existem muitas portas, mas a única porta que você pode entrar é a porta do Senhor Jesus Cristo. Não basta dizer que você faz parte de uma religião. Não basta dizer que você tem feito boas obras. E isso tem trazido ao seu coração uma situação de um certo contentamento. O importante é que você adentre pela porta do Senhor Jesus Cristo. Ele, nesse capítulo 10, ele pôde dizer com todas as palavras que ele é a porta do aprisco. Ele é o pastor verdadeiro. E você, como ovelha do seu pasto, você precisa conhecer a voz deste pastor. Daí a importância de você estar sendo chamado de ovelhas do Senhor. Através da morte do Senhor Jesus Cristo, no seu lugar, você é justificado e você vai desfrutar da comunhão com Deus. Daí a palavra que diz em abundância, que tenham vida em abundância. De maneiras que essa palavra vida é uma palavra de muita abrangência, tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Moisés disse do Senhor: pois Ele é a tua vida. E o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, em Colossenses 3:4, ele falando de Cristo, ele diz: Cristo é a nossa vida.
E dessa maneira, o Senhor é aquele que nos dá vida. E na palavra do salmista, no Salmo 23, verso 3, ele dizia: refrigera a minha alma. É aquele que nos leva a situações em que podemos encontrar o descanso, podemos encontrar a esperança de uma vida não somente para os dias atuais, mas principalmente para a eternidade. E assim, essa vida traz na pessoa do Senhor Jesus Cristo a restauração para o indivíduo. Significa a substituição de uma morte espiritual por uma vida espiritual. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36, o profeta fala a respeito de um transplante de coração. É o que Deus faz numa linguagem médica. O profeta diz: tirarei o coração de pedra, isto é, um coração endurecido, um coração incrédulo, um coração que não bate para as coisas de Deus. E colocarei em vós um coração de carne, um coração que pulsa a espiritualidade, que pulsa as coisas de Deus. É isso que Deus realiza na vida de uma pessoa. Não somente nós recebemos um novo tipo e qualidade de vida, como também o Senhor nos oferece um crescimento para esta vida espiritual. Aqui encontramos uma outra questão importante nessa palavra do Senhor Jesus Cristo, que é específica para as pessoas que já receberam esta vida que o Senhor Jesus oferece. Será que você está tendo esta vida em abundância? É a necessidade que a palavra de Deus coloca para nós. Uma vida em que nós sentimos que temos um crescimento. Evangelho de João também, capítulo 16, verso 23, diz: naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Nós temos que crescer nesta vida que o Senhor nos oferece. Na sua oração sacerdotal, que está no capítulo 17 de João, no seu verso 22, ele diz: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. O Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, Ele vai aperfeiçoando a obra que Ele começou em nós através da salvação. E nós vamos, então, desfrutando deste crescimento, conforme o apóstolo Paulo disse aos Filipenses, capítulo 1, verso 6.
estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso nos fala da perseverança dos santos. É inconcebível quando vemos uma pessoa recebendo a Cristo, chegando à ordenança do cumprimento do batismo, mas, infelizmente, muitos chegam a esse patamar, de vez de continuarem, essas pessoas regressam. Também vemos pessoas que são comissionadas para uma determinada função na igreja, começam a fazer esta boa obra com toda a dedicação, mas com o passar do tempo, essas pessoas elas vão recuando. E essa vida em abundância, infelizmente, não tem o seu procedimento. Daí, duas questões para concluir nos fazem refletir nessa palavra do Senhor Jesus Cristo. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu venho para que tenham vida e vida em abundância. Custou um preço incomensurável para que pudéssemos desfrutar desta vida. O Senhor Jesus foi o nosso substituto. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. A pergunta é, novamente, você é ovelha do Senhor Jesus Cristo? Em segundo lugar, você tem crescido, se você é ovelha, você tem crescido na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, o bom pastor? É uma necessidade este crescimento. Se você, prezado ouvinte, ainda não é ovelha do Senhor Jesus Cristo, abra o seu coração, entre pela porta das ovelhas que é Cristo e receba esta vida que o Senhor tem para lhe oferecer. Oremos. Senhor, que a tua palavra e o teu Santo Espírito possa estar trabalhando em cada coração. Sabemos que a fé vem pelo ouvir, ouvir a tua palavra, que ela tenha um efeito de poder nos corações dos nossos ouvintes. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.